Glória a Deus. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 18. Louvado seja Deus. Podemos ler? Sim? Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E ele continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é o poder do Senhor na vida daquele que crê. E como nós sempre falamos, nós cremos na tua palavra. Nós fazemos dela o nosso manual de vida, Senhor. Porque foi aquilo que o Senhor fez. Tu deixaste ela para que nós nos conduzíssemos por ela. Por isso, Pai, fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Eu repreendo desde agora toda e qualquer obra maligna que queira roubar esta palavra do nosso coração e da nossa mente. Eu mando embora, eu expulso no poderoso nome de Jesus todo e qualquer espírito de incredulidade, todo e qualquer espírito perturbador, saia em nome de Jesus e que o teu Espírito possa agir no nosso meio. Amém. Amém, igreja? Manda um beijo aí pro seu irmão aí em cima da máscara mesmo. Dá um sorriso com os olhos e se assente em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pois é, o texto em questão, ele foi falado por Jesus, porque os fariseus estavam criticando os discípulos deles por comerem e não lavar as mãos. E aí, teve toda uma discussão e tudo mais, e aí o Senhor vem com essa palavra, dizendo, porque não entra em seu coração, mas entra no seu estômago, e depois é eliminado. E aí ele diz, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração é que saem todas estas coisas que nós acabamos de ler. Amém? O coração, gente, é o centro do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa vontade. Nós temos aqui uma psicóloga conosco, pastora Rose, que deve saber muito bem explicar até melhor do que eu isso. O nosso coração, a palavra de Deus diz que é do nosso coração que sai tudo isso. É no nosso coração que saem todas as coisas, né? Ele é o que controla nosso intelecto, nossas emoções e as nossas vontades. E a palavra do Senhor, ela diz assim, lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, ou seja, a gente tem que guardar muita coisa, né? Mas a palavra de Deus diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, você precisa cuidar do seu coração. Por quê? Porque é dele que saem todas as coisas da sua vida, que procede todas as coisas da sua vida. E nós acabamos de falar que é no coração que é o nosso centro do intelecto. E é isso mesmo, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que as coisas do nosso coração, elas saem do nosso coração. A gente começa a sentir, daí vai para a mente, da mente vai para a boca e acaba saindo e acaba, às vezes, magoando pessoas, acaba ferindo pessoas. Muitas vezes edifica, mas muitas vezes machuca, né? É no nosso coração que a gente ora.
Tem muita gente que ora assim, só no coração. Não pode fazer aquela oração audível, né? Está num momento, em alguma determinada situação, em determinado momento, e ela ora com o coração. Lembra de Ana? Ana, lá na igreja, né? Todo mundo orando, todo mundo fazendo as coisas, e ela, a Bíblia diz que ela não mexia os seus lábios. Ela estava em angústia no seu coração, e ela orava com o seu coração. Nós oramos com o nosso coração, não é? Muitas vezes a gente sabe de alguma notícia, né? E aí, imediatamente o nosso coração fala, Pai, cuida disso. É no coração que nós sentimos esse desejo. A palavra de Deus diz que é no nosso coração que nós meditamos. Meditamos. A palavra de Deus diz assim, ó, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor meu, rocha minha e meu redentor. O salmista diz isso no Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis a meditação do meu coração, aquilo que o meu coração medita, aquilo que o meu coração pensa, aquilo que entra no meu intelecto, que seja isso agradável, porque o que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio. Se nós não meditamos na palavra de Deus, se nós não cuidamos da palavra de Deus, se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus, a boca vai falar daquilo que você pensou o dia inteiro, que você meditou o dia inteiro, que você olhou o dia inteiro, que você leu o dia inteiro, é aquilo que você vai soltar, é aquilo que você vai falar. A palavra de Deus diz que é no coração que nós maquinamos males. O mal sai do nosso coração. Jesus, ele foi bem claro no texto que nós lemos em questão. É do coração que sai os maus pensamentos, as más atitudes, as más ações, toda calúnia, toda inveja, tudo aquilo que não presta, sai do coração. Então, a palavra de Deus diz isso, que é do nosso coração que sai as coisas ruins. Mas também é no coração que se duvida. Mas também é no coração que se crê. Amém, igreja? A palavra de Deus diz isso, com o coração se crê e com a boca se confessa. Ou seja, tudo que envolve a nossa mente sai do nosso coração. Tudo que envolve a nossa mente sai do nosso coração. O coração é o centro do nosso intelecto. Por isso, a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de buscarmos o conhecimento, de entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque dessa forma o nosso coração não vai nos enganar. Nós não seremos enganados por ele. Por quê? Porque o coração é o centro das nossas emoções. É no coração que se sente. Você já ouviu aquela expressão? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido aquela expressão. Ele está com o coração peludo. Já, Carol? Está com o coração peludo. O que é isso? A emoção dele lá não está boa, não. Né, pastora? Precisa de uma conversa. Seu coração está doente, seu coração está ferido, está machucado. A Bíblia, ela fala de um coração alegre. Emoções, coração alegre. Ela diz assim, olha, o coração alegre aformoseia o rosto. Tem algumas traduções que eu gosto mais, que diz assim, que o coração alegre é um remédio eficiente. Você já conversou com pessoas deprimidas? Já. Talvez você até tenha já passado por alguma situação assim. O coração está triste, né? Não está peludo, mas o coração está triste. Você tenta levantar, você tenta, argumenta, você tenta ajudar, mas aquele coração está lá, entristecidinho. Mas, em compensação, quando você está alegre, o seu rosto, quando o seu coração está alegre, o seu rosto mostra isso. Amém, igreja? Hoje em dia está mais difícil por causa dessa máscara, né? Tá, né? Bem difícil por causa dessa máscara. Mas o nosso coração, ele alegre, ele vai deixar você mais bonito. Os seus olhos vão ficar brilhantes, não é? Já viu pessoas alegres, como o olho brilha? Aquela coisa bonita, né? Você não vê o sorriso, mas o olhinho está lá, ó, brilhando, bonito. A palavra de Deus diz
sobre corações amorosos. Corações amorosos, que amam as pessoas, que amam aquilo que Deus ama, e Deus ama a gente tem aprendido isso aqui dentro, amém, igreja? Por isso nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, para que ele não seja peludo, mas que ele seja amoroso, que ele seja um coração que ama as pessoas, independente de como elas são, ou do que elas fazem. O amor não pode ser negado de forma alguma na vida das pessoas. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos isso acontecendo dia a dia, dia após dia, como as pessoas estão esfriando no seu coração. Em questão de amar o seu próximo, em questão de estender a mão, em questão de amar o pecador e trazê-lo para a presença de Jesus. Ficar triste porque alguém vai para o inferno. É no nosso coração. A palavra de Deus diz assim, que às vezes a gente pode ter um coração medroso, não é? E quanto a isso, a palavra de Deus é cheia de textos que diz assim: não tenha medo, não se atemorize o vosso coração, crede somente, crê em Deus, crede em mim, crede nos meus profetas, você vai prosperar. Por quê? O coração medroso tira a fé de dentro de nós. Então nós precisamos pedir: Senhor, afasta de mim esse medo. Tira da minha vida esse medo, eu quero ter um coração corajoso, um coração forte, eu quero ter fé no meu coração, eu quero ser ousado na minha fé, ousada na minha fé. A palavra do Senhor diz também, amados, que nós temos que ter, lá Salmo 51, versículo 17, nós precisamos ter um coração arrependido e quebrantado. Não cheio de remorso, que remorso não ajuda nada, mas um coração arrependido e quebrantado, a palavra de Deus diz que ele não resiste. E hoje nós temos visto muitas pessoas com o coração endurecido. O coração quebrantado e arrependido é o coração amolecido pelo Espírito Santo do Senhor, que entendeu que precisa de arrependimento, que entendeu que fez coisas erradas. Hoje em dia, irmãos, você vai falar com algumas pessoas, elas estão duras. Duras. Parece que virou um coração de pedra. Você fala: meu pai, hoje de manhã eu estava falando com uma irmã, ela falou: pastora, eu tenho vontade de rachar a cabeça dele. Eu falei: não racha não. Calma. Vamos orar, não faz isso, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Mas a gente tem notado cada dia mais pessoas com os corações endurecidos. Quando a palavra de Deus diz assim: eu não resisto, presta atenção nisso, eu não resisto a um coração arrependido e quebrantado. Mas para a gente ter esse coração, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala sobre corações irados e rancorosos. A palavra de Deus fala sobre corações avivados e ardentes pela palavra de Deus. O que é isso? O coração como centro das nossas emoções. Centro das nossas emoções. O Senhor quer nos transformar nessa noite e nos dar um coração, sabe, não aquele coraçãozinho duro, mas um coraçãozinho mais mole, mais maleável, um coração mais cheio de amor, um coração mais cheio de gratidão. A gratidão mexe com o coração de Deus, irmãos. Quando há ingratidão, afasta o Senhor de nós. E você sabe como dói a ingratidão. Alguém aqui já foi vítima de ingratidão? Levanta a mão, deixa eu ver. Eita, todo mundo? Eita.
Então a gente é normal. Não é? Não dói? Não é triste quando as pessoas são ingratas? Ou quando as pessoas são interesseiras, só se aproximam de você porque você pode fazer alguma coisa por elas? Por que você acha que Deus também não sentiria a mesma coisa? Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança. No que é que você é semelhante a Deus, Micaele? No amor. No que você é semelhante a Deus, Nalva? No perdão. No que é que nós somos semelhantes a Deus? Na graça. Em ter misericórdia, na generosidade para com as pessoas. É dessa forma que o Senhor quer o nosso coração. Um coração quebrantado, um coração moldado, um coração cheio de amor, um coração cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga assim, Senhor, transforma o meu coração. Não deixa ele ficar duro, não. Amém? Amém, queridos? E eu falei que o coração também é o centro das nossas vontades. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Gente, olha que palavras pesadas. Enganoso e perverso, tá? Aí ele continua dizendo assim: quem o poderá conhecer? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e os frutos das suas ações. Queridos, quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos que precisamos submeter o nosso coração ao Senhor, porque Ele nos engana. Quantas vezes você foi enganado pelo seu coração? E aí a tua boca falou coisa que você não queria ter falado. Que depois que você parou e meditou lá no seu coração um pouco, você falou, puxa vida, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? Ou por que eu prometi isso? Ou por que eu... Aí já foi. Tudo aquilo que já foi lançado não volta mais. Não é? Palavra lançada não tem como voltar. É igual a pedra. Saiu da sua mão, né, Renatão? Vai atingir algum lugar. Então, enganoso é o coração e perverso. Ah, imagina, pastor, meu coração é bonzinho. A palavra de Deus diz que Ele nos engana e que nós precisamos submeter o nosso coração ao Senhor, porque senão nós vamos sim fazer coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Nós vamos fazer a nossa vontade. Quantas vezes você fez a tua vontade e não a vontade de Deus? E você sabia qual era a vontade de Deus. Você sabia, porque você conhecia a palavra de Deus, e você conhece a palavra de Deus. Mas mesmo assim, o coração fez com que você agisse daquela forma, ou falasse aquilo. Pensou e falou. Submeter o coração ao nosso Deus é o nosso papel, irmãos, é a nossa função. Submeter ao Senhor. Dizer, Senhor, dá uma olhadinha aí. O que está acontecendo no meu coração? Senhor, o meu coração está meio peludo. Senhor, eu estou com raiva. É pecado ter raiva? Não, não é pecado ter raiva. A gente sabe disso. É bom, tem hora que você tem que ter raiva. Não é? Mas ela não pode fazer com que você peque. Ou seja, você sentiu, resolve logo, e pronto. Resolva. Resolve isso no seu coração. Resolve isso com as pessoas. Porque se você não resolver, a mágoa entra. E quando a mágoa entra, ela pode criar uma raiz de amargura. E quando a raiz, ela começa a crescer, é mais difícil de tirar. Vocês lembram quando a gente tinha uma árvore aqui na frente da igreja? Quem lembra? Quem é desse tempo? Olha lá. Vocês lembram o trabalho que deu para a gente tirar aquela árvore?
tivemos que contratar a empresa, teve que vir maquinário, teve que vir um monte de coisa, porque as suas raízes estavam tão profundas e entrando para debaixo da igreja, que estava difícil de tirar. É a mesma coisa que acontece com o nosso coração, quando nós não resolvemos as questões com as pessoas. Nós não temos que sentir no coração, irmãos. Eu vejo tantas pessoas presas emocionalmente a outras, porque magoou, porque feriu, porque falou, porque deixou de fazer, porque deixou de agir, ou porque agiu demais. Mágoas dentro do coração que não são resolvidas. E aí essas pessoas carregam isso por anos e anos e anos e anos. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma campanha aqui, Minha Família no Altar de Deus. E eu me lembro daquela campanha, de eu ouvir tanto testemunho aqui dentro da igreja, pastora, de gente de dentro da igreja, que já estava há vários anos sem falar, ou com o irmão, ou com o tio, ou com não sei o quê, alguém da família, e naquela campanha o Espírito de Deus agiu, e eles conseguiram resolver a situação. É isso, é no coração, irmãos, que nós temos que resolver estas coisas. Nós não podemos deixar que a mágoa entre e que fique. Se está triste, você tem o direito de estar triste, mas leva diante do Senhor tudo aquilo que está te entristecendo. Entrega nos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não dou conta com isso, mas o Senhor dá. Então me ajuda a resolver isso no meu coração. Mágoa de líderes, pessoas. Tenho mágoa. Tem mágoa. E o que vai resolver? Não resolve. Você tem que resolver isso no seu coração. E como é que eu resolvo isso no meu coração, pastora? É perdoando, irmãos. Não tem arma mais eficiente do que o perdão na sua vida. E o que é melhor, além de libertar você, ele liberta a outra pessoa também. Amém? Mas isso tem que ser resolvido no nosso coração. Eu tenho que ter essa vontade sujeita ao Espírito Santo do Senhor. Eu tenho que sujeitar o meu coração ao Senhor e pedir, meu Deus, me ajuda, porque o Senhor, melhor do que ninguém, conhece o meu coração. A gente pode enganar qualquer um, mas Deus não. Ele te conhece. Ele te formou, Ele te fez, e Ele te ama, a ponto de não nos querer deixar como a gente está, mas nos transformar pelo seu poder. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, ele tinha uma luta, assim, como quase todos nós. Ele dizia assim, olha, que tinha uma luta dentro dele, e ele falava assim, Romanos 7,19, pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, ai, Jesus, alguém se identifica com Paulo aqui? Gente, é bem assim mesmo que acontece nas nossas vontades. A vontade é pegar a marreta e derrubar na cabeça. Mas eu sou uma mulher controlada pelo Espírito. Diga assim, eu sou um homem controlado pelo Espírito. A vontade vai embora quando eu me sujeito ao Senhor. E a gente resolve de outra forma. Amém, amados? O bem que eu devo fazer, difícil. Mas o mal está sempre à espreita, está sempre querendo o velho homem retornar, não é? E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que estar sempre crucificado com Cristo, para que o homem não desça dessa cruz em nome de Jesus. O nosso velho homem tem que ficar lá. Não pode descer, não. Tem que ficar preso, em nome de Jesus Cristo. O que a gente tem que fazer? Quando uma pessoa tem um problema de coração, nós temos aqui o pastor Marcos, por exemplo, há um tempo atrás, né, pastor? Ele teve um problema do coração. Aí foi no médico, tal, né, e teve que fazer uma cirurgia. Mas existem alguns casos que é só a cirurgiazinha lá, doutor, não resolve, tem que fazer um transplante.
Conhece alguém transplantado? Pois é. Tem que colocar um coração novo. Porque aquele coraçãozinho lá não está muito bom. Não está prestando para muita coisa. A palavra de Deus, ela diz assim: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau. Sondar, gente, é olhar de pertinho, é olhar com atenção, é prestar muita atenção. O salmista, ele dizia isso: sonda o meu coração, Senhor. Dá uma olhada, olha como é que ele está. Está te agradando? As coisas que eu ando falando agradam o Senhor. As coisas que eu ando fazendo agradam ao Senhor. A maneira com que eu reajo tem agradado o Senhor. A maneira com que eu me comporto diante das pessoas tem agradado o Senhor. Aquilo que sai da minha boca agrada ao Senhor. Tem sido agradável, tem sido uma coisa gostosa, cheirosa, perfumada. Ou está sujo? Ou está fedido? Ou está peludo? Né? Coração fedido, tem gente que tem coração fedido. Já viu aquela Maria fedida, gente? Você não precisa muita coisa para ficar fedendo, né? Com aquele negócio. Fala sério, o dia entrou no meu quarto, Fátima. Eu fiz assim. Aí pronto, recendeu tudo. Eu falei, Jesus, que cheiro horrível que é essa Maria fedida. Às vezes o nosso coração está assim, pastora. Parecendo uma Maria fedida. Zé fedido, vou usar Maria e Zé, tá? Zé fedido e Maria fedida. E nós temos que pedir ao Senhor, Pai. Tá bom para o Senhor e sim? Não tá. Nós podemos melhorar. Diga assim, eu posso melhorar. Diga de novo, eu posso melhorar. Agora diga assim, eu vou melhorar. Amém, irmãos? Eu vou, porque não é só poder, né? Poder tem que ser querer também, em nome de Jesus. Nós precisamos mudar. Segunda coisa que eu preciso fazer é pedir a Deus: muda o meu coração, Senhor. Muda. A palavra de Deus diz assim, lá em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. Olha o transplante. Olha o transplante que a gente precisa aqui. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Irmãos, Deus quer transplantar um novo coração em nós nessa noite. Se Ele nos trouxe aqui nessa noite, se você está conosco agora, é porque o Senhor está olhando para o teu coração e tem muita coisa que precisa ser feita. Tem uma obra grande para ser feita dentro do seu coração. Sabe, a gente canta aqui, coração regenerado, um coração transformado, um coração que é mudado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas não basta a gente cantar, a gente tem que deixar o Espírito Santo do Senhor fazer a obra na nossa vida. A gente não pode ficar contente em estar igual a gente estava ontem. Hoje tem que estar melhor. Se você amava ontem, hoje você tem que amar mais. Se você estava perdoando ontem, hoje você tem que ter mais disposição em perdoar. Se você era fiel ontem, hoje você tem que ser mais fiel. Teu coração tem que estar melhor. Amém, igreja? Porque senão a gente é apenas religioso. E como eu disse pela manhã, religião não leva ninguém para o céu. Mas um coração quebrantado e contrito, a esse, o Espírito Santo de Deus, a esse Deus não resiste. Transplanta no nosso coração, Senhor. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração curado pelo perdão, um coração fortalecido pela palavra. E por fim, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: hoje, se você ouvir a voz do Senhor, olha só, hoje,
Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos levar para o céu. Só que no céu, gente de coração endurecido, amargurado, não vai entrar. E a gente precisa de transformação.